Olá, meus caros, aqui é o Corvo, e hoje venho mais uma vez com o segmento Papo de Corvo, que, como os mais antigos no canal devem já saber, é um segmento o qual eu falo sobre coisas, assuntos, temas os quais eu estou mais inclinado no momento. É justamente o segmento mais livre, plural, digamos irrestrito do canal, onde qualquer coisa que estiver passando da minha cabeça ou um assunto em questão, solicitado ou não, ou que eu esteja envolvido de alguma forma, pode vir a ser apresentado aqui. Ultimamente eu tenho retomado minhas leituras, análises e postagens relacionadas ao Junji Ito, autor que eu gosto bastante, né? Autor do mundo do horror e mais especificamente dos mangás, e fiquei inclinado, um pouco com vontade de fazer algo que até então eu não tinha feito para o canal, embora já haja conteúdo relacionado a essa personagem aqui, que é Tomie. Senti vontade de fazer uma análise relacionada a Tomie. E neste tópico eu estarei fazendo uma análise especificamente acerca da personagem Tomie. Eu não vou fazer uma análise sobre o mangá, embora falar de uma coisa, falar da personagem, implica em falar do mangá também. São coisas, digamos, indissociáveis, mas o meu foco não será uma análise da obra como um todo, ou de um capítulo da obra. Será especificamente a personagem, características mentais, características físicas e também inspirações, origens, de onde o Junji Ito tirou as suas influências para criar esse personagem que eu considero, e eu creio que muitas pessoas também considerem, simples, porém complexo. E é justamente nessa simplicidade barra complexidade, nessa dicotomia, que digamos que o leitor, já com o primeiro trabalho do Junji Ito, esse, Tomie foi a primeira personagem criada pelo Junji Ito, também a protagonista barra antagonista do seu primeiro mangá, que nós percebemos justamente essa característica que é muito comum e marcante, recorrente nos mangás, nas obras do Junji Ito, que é essa dualidade, uma certa dicotomia, algo dual e que também é paradoxal, mas que convive ao mesmo tempo conjuntamente. É um aspecto muito marcante, muito presente e constante na obra do Junji Ito. Essa dualidade, o conceito de dualidade, belo e monstruoso. E Tomie é a personagem que não apenas explicita isso de cara, já no primeiro trabalho dele, mas como também nos ensina, nos orienta a entender como esse autor pensa. Junji Ito, ele falou mais de uma vez, é algo recorrente quando as pessoas questionam ele sobre o trabalho, ele costuma mencionar que uma das grandes motivações que ele tem é criar algo, expressar algo, materializar, objetificar algo que não seja deste mundo. Esse é um dos grandes pontos e interesses dele, é criar coisas as quais seriam absurdas na nossa existência, é criar algo de um outro mundo, trazer algo de um outro mundo para o nosso, fazer com que esse outro mundo, com que o irreal, entre em contato com o real, irreal entrando em contato com o real. Está aí novamente a dualidade. E Tomie capta muito bem isso, essa personagem. Ela carrega isso, ela insere isso para os leitores do mangá dele e carrega isso até hoje, né? No caso de Tomie, ela condensa muito essa coisa do outro mundo, mas entrando em contato com um segundo aspecto que o Junji Ito reforça e trabalha muito na sua obra, que é o belo.
Tomie, ela é uma expressão, eu diria, magnífica, da perfeita Bakemonda. Tomie é um monstro. É um monstro para além da acepção da palavra. Não é apenas os traços dela, ou a aparência dela que é monstruosa, ou, digamos, o seu comportamento. Quando eu descrevo aqui um monstro, ou eu falo sobre um monstro, eu não estou dizendo meramente de traços físicos que ela possa ter, ou mentais que ela possa ter, que faz com que nós pensamos e associemos a palavra monstro com esses traços, com esses comportamentos. Tomie também é monstruoso no que diz respeito a trazer para este mundo coisas do absurdo. E ela expressa perfeitamente a dualidade dessa possibilidade de trazer essas coisas monstruosas numa figura esbelta, bela, atraente e, digamos, o perfil ideal da bela mulher, da femme fatale. Né? Uma das segundas aspirações e interesses do Junji Ito era também retratar o belo. Ele diz que tanto que o seu interesse é no grotesco, mas também no belo, e que normalmente os desenhos dele focam e evidenciam muito beldades, mulheres muito bonitas, porque ele acredita que a beldade amplia, intensifica a percepção do grotesco nos monstros, como os monstros também intensificam a percepção do belo nas personagens femininas. Tomie é fantástica porque ela faz os dois numa personagem só. Você fica movido, encantado, ou até mesmo seduzido por Tomie, mas ao mesmo tempo enojado, irritado, com cólera, sentindo desprezo pela personagem ao mesmo tempo. Isso é possível com Tomie, essas duas sensações, essa dualidade novamente, no mesmo capítulo, no mesmo conto do Junji Ito. E isso é um traço marcante que ele instaura e é único nessa personagem. A personagem que consegue traduzir basicamente todo o conceito e acepção do trabalho, da obra do Junji Ito. Tomie, nesse sentido, é um marco, um símbolo de quem é o Junji Ito e de como pensa o Junji Ito, da sua própria psique. Eu costumo dizer que não basta que criemos monstros. Um bom monstro, um monstro, digamos, marcante pelos seus, as suas características físicas, não é suficiente. O monstro ele precisa ter conceito, ele precisa ter algo, uma base muito sólida para que ele realmente se torne marcante. Nós podemos pegar exemplos clássicos como o próprio Drácula, o qual foi criada todo um background, toda uma história que o antecede e que ajuda também a delimitar um pouco de onde esse personagem veio, com quais pessoas e instituições ele estava se relacionando. Uma própria figura histórica que aumenta, amplifica, né, o imaginário popular sobre o próprio Drácula, que foi o Vlad Tepes, que realmente existiu, né, na Transilvânia, né, o Empalador. Ou seja, tem um pano de fundo bem sólido, bem estruturado. Nisso, o Bram Stoker insere o elemento do romance, né? Do amor que não morreu, do amor que mesmo a morte não conseguiu superar, né? São traços, são elementos textuais, né, de conceito que vão delineando, dando os traços para esses personagens e que de fato faz com que eles se tornem marcantes. O próprio Frankenstein, por exemplo. Eu estou citando Drácula e Frankenstein porque são exemplos que nós percebemos que
passam décadas e mais décadas e eles continuam muito fortes na cultura, com várias leituras, várias expressões no teatro, no cinema, nos livros. Quantos filmes existem sobre Drácula? Quantos filmes existem sobre Frankenstein? Muitos. Então eu penso que eles sejam bons exemplos muito em virtude disso. Mas retomando Frankenstein, ele não é apenas um organismo feito de pedaços de corpos de outras pessoas. Basicamente e estruturalmente ele é isso. Mas o que torna o texto da Mary Shelley envolvente é o sentido, a sensação de desamparo do monstro. A sua agonia, o seu desespero, o seu drama existencial, a sua angústia. É isso que torna o Frankenstein tátil. É isso que nos faz reconhecer no monstro características da nossa própria experiência, da nossa própria condição humana. Ou seja, novamente, é conceito. E em Tomie, eu acho Tomie marcante e a definitiva Bakemonda da cultura japonesa, porque ela também traz esses traços. E traz esses traços de uma forma muito dual, que é o que justamente faz com que essa personagem fique difícil de ler, seja difícil de compreender, seja muito complexa a ponto de nós termos que parar para pensar e refletir sobre ela, mas ao mesmo tempo o incômodo, o que nós vemos e sentimos com a Tomie, ao mesmo tempo nós reconhecemos que são coisas da realidade, que nós já vimos, que nós já experienciamos, já tivemos algum contato, que nos causa ou fascínio ou asco. Ela causa isso em nós. Vamos abordar um pouco as origens de Tomie. Discutir um pouco sobre de onde veio as ideias de Junji Ito para criar essa Bakemonda. Junji Ito foi muito perguntado por fãs e seguidores, leitores da sua obra, sobre se ele tinha um perfil, uma personagem ou até uma pessoa real a qual ele teria se inspirado para criar a Tomie. E o que ele diz é que não. Basicamente, uma pessoa, uma personagem, não. Mas o que ele fala ao mesmo tempo é que sim, a personagem foi inspirada em um evento real que aconteceu na vida dele, e ao mesmo tempo também foi inspirada devido a experiências que ele teve com relação às mulheres, né? Uma experiência bem específica dele, mas que na experiência dele muitas outras pessoas possam se identificar de alguma maneira, né? É uma, digamos, uma forma de experienciar, né, a sexualidade, o amadurecimento físico e mental, né, que muitas pessoas possam se associar também. E mesmo as pessoas que não tiveram os problemas e as mesmas experiências que ele teve, também conseguem perceber alguns traços comportamentais que a Tomie tem em mulheres, né? Então, são coisas factíveis. Ou seja, ele não se inspirou em uma mulher, mas ele se inspirou em fatos da vivência dele. E quais foram esses fatos? Para quem não sabe, Tomie é uma personagem que é morta muitas vezes, mas sempre ressuscita várias e várias vezes. E é uma das grandes tormentas da Tomie, porque a personagem aparenta viver da forma como quer, se comportar da forma como quer, não ter definitivamente nenhuma censura, ela não tem nenhum mecanismo de censura para o que ela deseja, ela é uma perversa clássica, ela faz o que quer, muito em virtude dessa questão de ela ter esse conhecimento, esse saber de que ela não irá morrer, definitivamente ela nunca vai morrer, de fato, né? Mas ao mesmo tempo volta a dualidade. Ao mesmo tempo que Tomie não pode morrer, ela sabe que ela não morrerá totalmente, ao mesmo tempo ela é assassinada constantemente. Ela passa pelo tormento de ser morta constantemente. E isso, ela sente dor, né? Ela não é humana, mas ela experiencia todos os sentidos humanos.
da forma como os humanos também o fazem, né? A audição, visão, olfato, paladar, tato. Tomie sente dor. Tomie sente dor como um humano sente, e ela é brutalizada, morta das maneiras mais absurdas possíveis. Os leitores do mangá com certeza sabem disso, e ela sente essas coisas. Então, ao mesmo tempo que Tomie vive sem censura, sem escrúpulos, porque ela sabe que a linha temporal dela não se rompe, ela volta. Ao mesmo tempo, ela também, em alguns momentos do mangá, não diria vários, mas em alguns momentos do mangá, ela deixa transparecer que é uma tortura também ser morta tantas vezes, sofrer tantas vezes, saber que será torturada e destruída várias vezes. Embora haja nela essa falta de censura, de bloqueio, essa coisa do brincar com o fogo, de atormentar, seduzir e fazer com que os homens fiquem tão loucos por ela, e depois que são rejeitados por ela, acabem, por fim, tirando a sua vida. Existe essa dualidade. Ela é atormentada também por isso, né? E essa característica da imortalidade da Tomie e do fato dela voltar à vida, esse foi o ponto de partida do Junji Ito quando ele idealizou a personagem. Quando ele estava no ensino médio ainda, uma aluna da classe dele, ela morreu num acidente de trânsito. E dos grandes tabus da infância, uma das coisas que poucos pais realmente fazem com qualidade, é conversar e orientar seus filhos a respeito da finitude. Na verdade, a morte é um tabu até para os adultos. Não são todos os adultos que têm facilidade de tocar nesse tema, ou fazem isso com naturalidade, né? Muitas pessoas têm medo de morrer, né? A maioria delas. E a infância normalmente é um período que as crianças entram em contato com isso, perguntam muito sobre isso e precisam da ajuda dos adultos para elaborar essas coisas, né? Como quando um animal de estimação morre, ou um parente mais velho, por exemplo, uma bisavó, até uma avó mesmo falece, né? A morte ela precisa ser abordada e tratada de alguma forma, né? Para que a criança possa fazer uma boa elaboração disso. E uma das coisas que marcou o Junji Ito na sua infância, lá no ensino médio, foi justamente o fato de uma colega de classe dele morrer num acidente de trânsito. Ele estava acostumado a conviver, não muito diretamente com essa colega, porque ele era um rapaz mais tímido, mais arredio, né? Mas no canto dele. Mas ele costumava ver ela correndo, conversando com as outras meninas, toda cheia de vida na classe, né? E de repente a colega dela some. Basicamente, essa é a morte, né? O fim da existência. Quem estava ali, o lugar que era ocupado, não é ocupado mais. A carteira fica vazia. Aquela pessoa nunca mais será vista, nunca mais será ouvida. Isso causou um certo sentimento de estranheza nele. Como pode uma pessoa tão cheia de vida desaparecer assim de repente do mundo? Ele teve uma sensação, uma estranha sensação, até um vislumbre de que ela poderia voltar, inocentemente, como se nada tivesse acontecido. Como seria se ela voltasse? E sem nada, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte ela estaria ali sentando naquela carteira que agora está vazia. Ele teve essa sensação, e foi aí que surgiu o primeiro conceito que viria delinear, traçar as fundações de Tomie. A partir desse momento, ele começou a ter um desejo de dar expressão a esse sentimento dele, de que uma pessoa voltasse à vida, ou aparecesse novamente como se nada tivesse acontecido depois da sua morte, em um mangá. Então foi assim que essa ideia surgiu, e esse conceito da ressurreição de Tomie apareceu também. Tomie é um personagem que, por incrível que pareça, por mais que ela
seja sensual e muito voltada, digamos, nos seus traços e no seu poder de sedução. Algo que nós podemos pensar, esse personagem aqui é para o público masculino. Por incrível que pareça, a Tomie foi uma espécie de Oprah no início lá da carreira dela, dos programas de TV dela. Há quem diga que a Oprah, nos seus talk shows, né, seus programas de auditório no início, ela era muito vista por homens, né, porque ela falava sobre casamento, sobre relação, e muitos homens assistiam a Oprah. Então, aparentemente, o que era o conteúdo para o feminino atraía muito o masculino. E Tomie foi algo parecido com o Junji Ito, porque embora seja uma personagem de sex appeal, uma femme fatale irresistível, o primeiro veículo de publicação de Tomie foi uma revista feminina chamada Gekkan Halloween, né? Nessa revista era vinculada a histórias, né, os primeiros trabalhos do Junji Ito foram vinculados nessa revista feminina chamada Gekkan Halloween, o Halloween mensal. Né? Tomie era uma personagem que manipulava os homens, deixava eles loucos, né? Voltava à vida constantemente, não importa o que ela fizesse, né? Ou quantas vezes ela fosse cortada e destruída em vários pedaços de formas violentas. E era vinculado em uma revista feminina. E é interessante porque muitas mulheres desenvolveram um certo cult following com o Junji Ito nessa época. Mandavam cartinhas para ele, muitas dizendo que queriam ser como a Tomie, né, se expressar de maneira desinibida como ela fazia, coisas relacionadas a isso. Né? A sociedade japonesa, historicamente, é uma sociedade muito conservadora, cheia de muitos tabus, e vários tabus que até hoje permanecem muito fortes, muito sólidos, né? Principalmente em relação à sexualidade, papel do homem, papel da mulher, né? Há muitos tabus não superados na sociedade japonesa. E o jeito todo desinibido, sem barreiras da Tomie, digamos que por mais que a figura da Tomie fosse tão perturbadora, ela atraía muitas mulheres que queriam ou sair de um lugar onde eram colocadas, eram submetidas, né, ou de uma relação misógina que tinham com família e parceiros. Então, mesmo a Tomie sendo uma psicótica, né, uma completa baquemonda, muitas mulheres se inspiravam ou vislumbravam a si mesmas com toda aquela pompa, né? Pompa, refino, que a Tomie exibia, digamos assim. E passavam a mandar cartinhas, né? A endereçar essas cartas para o Junji Ito. Curioso isso, né? Foi o primeiro público realmente da Tomie. Mulheres, revista feminina. Gekkan Halloween. E sobre essa questão da imortalidade retomando, eu trouxe essa informação porque eu lembrei e achei ela bem curiosa, interessante e relevante de colocar aqui. Mas retomando a questão da imortalidade, o Junji Ito refletiu sobre isso uma vez, né? E também, embora essa característica desinibida da Tomie ele acha que ela tenha pego de fato esse público feminino, que se espelhava nela talvez para dar um salto em relação ao comportamento e superação de algumas amarras, né, situações em que elas se encontravam, ele acredita que também talvez a imortalidade tenha sido um aspecto de impacto relevante, né? Porque, de certa forma, nunca morrer, por mais que algumas pessoas não tenham medo da morte, já tenham aceitado a morte, a própria, ou a de pessoas queridas, né? Já tenham elaborado isso melhor com maturidade. Uma coisa que é compartilhada por todos em algum momento da vida, todo mundo pensa sobre isso, né? Todo mundo vivencia isso, é esse anseio de não morrer, né? Esse anseio de que a vida, a nossa existência, a nossa consciência não se encerre. Em algum momento, né, da vida, todos imaginamos ou vislumbramos a imortalidade, né? Em algum momento. E a Tomie continua a sua vida completamente como ela deseja, né? Ela é arrogante,
mas cativa os homens, é morta, mas volta, né? O Junji Ito, ele chegou a mencionar uma vez que ele imagina que também essas mulheres endereçavam muito as cartas para ele, né? Porque elas, de alguma maneira, elas tinham esse desejo de agir como uma princesa, né? Ou até mesmo, eu não diria a Tomie, no caso, a Tomie é mais uma bitch behavior, né? Um comportamento de vadia, né? Mas eu acho que o melhor termo é realmente desinibição, né? Total controle aos seus desejos e interesses, né? A ser dona de si mesmo. Era ao mesmo tempo essa total desinibição, um pouco de inveja da Tomie por essa liberdade que ela tinha e tem, né? Esse desejo de ser ela muito em virtude disso, mas com aí a marca da imortalidade, da morte, como aquilo de fazer essas coisas sem, claro, ter as consequências impostas pela estrutura social, pelo patriarcalismo, né, pelo machismo, né, e todas essas questões. A imortalidade da Tomie também representa um pouco isso. Ela é arrogante, narcisista, né, impulsiva, mas ao mesmo tempo ela é punida por isso de alguma forma, mas ela volta. Então é ser desinibido sem o ônus do preço que se paga por isso numa sociedade que é totalmente controladora e machista, né? Então são essas duas coisas. É algo realmente bem interessante. Bem, há muitas coisas que nós podemos trazer aqui para a discussão dessa construção, dessa análise, reflexão sobre esse personagem marcante que é a Tomie. É um tópico que vai ficar bem grande, porque a minha intenção com ele era realmente fazer um in-depth, um in-depth mesmo, né? Uma coisa bem elaborada, bem que saísse do plano comum. É um tópico, né? É um podcast que eu faço aqui para realmente fãs da personagem, né? Então ele vai levar um pouquinho de tempo, porque ainda trarei muitos elementos aqui para a discussão. Como eu já havia falado, o Junji Ito desenha e escreve sobre uma irrealidade, né? Uma utopia que de alguma maneira cria expressão na realidade. Ou seja, ele cria o irreal, mas ele muito se inspira no real. Ele sempre observa muito o cotidiano. O fato da menina que morreu na classe dele, né, o próprio comportamento da Tomie, foram frutos de observações cotidianas. Todos nós não somos puramente autorais porque todos nós temos referência de alguma coisa. Da forma como fomos criados, das nossas experiências de vida, tudo isso influenciam a nós de alguma forma. E não existe autor 100%. Né? Nós somos influenciados, nós não nascemos e vivemos numa bolha para não sermos influenciados por nada. Né? Somos frutos da nossa época e das nossas experiências. E então, Junji Ito definitivamente é um autor que se inspira muito mesmo na vida cotidiana, embora ele crie coisas completamente, a princípio, utópicas para os seus trabalhos, né? Coisas que ele vê, coisas que ele ouve, em geral, ao redor da vida cotidiana dele. Essa também são as suas fontes de inspiração. Coisas simplesmente ou constantemente triviais, digamos assim, cotidianas mesmo, coisas simples. Uma das coisas interessantes no trabalho do Junji Ito é que uma coisa simples, boba, banal, de repente pode ser algo entre aspas, entende? Algo aí com ênfase. Uma coisa simples, banal. Pode ser um ponto de... Nossa, que diabos é aquilo? Que é isso? E essa é uma situação que muitos leitores de Junji Ito normalmente têm.
de estar lendo um trabalho dele, uma coisa simples ali, trivial, cotidiana mesmo, né? E de repente parar e ter essa sensação, caramba, que eu tô lendo? Que é isso? Como? Né? Do simples virar uma coisa completamente sem pé nem cabeça, mas que é compreensível de alguma coisa, de alguma forma. Algo que se torna compreensível ali, porque se torna tátil, você sente, seja através de sentimentos ou até mesmo fisicamente o que está acontecendo nas cenas. Essa é uma marca interessante do trabalho dele, e algo que ele sempre tenta transmitir. Ele dizia que mesmo quando ele realizava tarefas domésticas na casa dele, né, ele conseguia ter algumas ideias para os trabalhos dele. E tomando Tomie novamente, nós podemos introduzir aqui nesse ponto do debate algumas características físicas presentes na Tomie. Para quem também leu, ou não leu, mas vai ler, uma das características marcantes também da Tomie, além da suposta imortalidade dela, é o fato dela se regenerar. Tomie regenera. Digamos que ela é imortal porque ela regenera. Um ferimento, uma gota de sangue, qualquer pedaço, qualquer dado, sobra celular da Tomie regenera. Se você corta o dedo da Tomie, aquele dedo vai surgir, vai dar origem a uma nova Tomie. 2 Tomie, sim, 3 Tomie. Se você entra em contato com o sangue dela, você é infectado pelo sangue dela. E o seu corpo pode sofrer modificações e uma Tomie surgir como um câncer no seu corpo. Tomie regenera. Um outro conceito fundamental para entender a personagem é a regeneração. E de onde veio essa inspiração do Junji Ito? Ele estava lá de boa, limpando a casa dele, tal. Aí sabe aquela lagartixa caseira mesmo, né, que solta o rabo? Foi isso, basicamente isso. Ele ficou interessado nesse comportamento, né, nesse processo, não comportamento, mas processo fisiológico dos répteis de regeneração, né, e imaginou isso para a personagem. Basicamente isso. A Tomie, basicamente a regeneração dela vem do interesse, da curiosidade que o Junji Ito teve acerca da regeneração de alguns répteis e de algumas outras criaturas, né? Alguns outros animais, como a estrela do mar, as planárias. Vem daí essa questão fisiológica da regeneração da Tomie e também da plurificação dela, né? Da multiplicação da Tomie. Tomie, às vezes eu sinto a Tomie como uma doença. Ela é infecciosa. Não apenas no sentido de se multiplicar, mas também no que ela causa na gente, na sensação que ela causa na gente. Tanto quanto nos sentimos atraídos por ela, como também no asco que ela nos dá. Ela nos afeta emocionalmente e fisicamente. Eu sinto, eu não entendo a Tomie. Acho que a palavra correta é eu sinto. Eu sinto a Tomie às vezes como uma doença infecciosa. O que é dela nos atinge, né, nos afeta, nos adoece física e mentalmente. Tamanha a força, né, a proporção do contato que ela é capaz de ter, não apenas com as personagens das histórias, mas também com o leitor da obra. São coisas realmente muito sensoriais. É uma leitura muito, muito sensorial. Você não lê Junji Ito pensando ou enfocando muito em texto. É uma leitura com sentidos. São os seus sentidos que ficam aguçados.
E Tomie é um excelente exemplo para isso. Muito bem, falando um pouco de comportamento, e ainda dentro desse nicho, desse eixo das inspirações para o comportamento de Tomie, uma coisa que também é marcante e que o Junji Ito traz da própria vida dele, da própria experiência dele, foi, né, até porque agora ele já é um senhorzinho, já é um homem casado há muitos anos e tal, mas lá na juventude dele, o Junji Ito, ele sofreu, né, de um quadro chamado de ginofobia. Para quem não conhece, ginofobia é o medo ou a ansiedade na presença de mulheres. Não confundir com misoginia, tá? Não é o ódio pelas mulheres, é medo mesmo, né? Ele teve experiências muito ruins, como ele não era um rapaz muito bonitão, que não estava nos padrões da época, né? Era muito reservado, era também, com certeza, um nerd, né? O Junji Ito tinha dificuldades de socialização com as meninas, né? E embora ele quisesse, ele não tinha muita habilidades sociais. E por muitos anos ele não namorou, via os rapazes namorando, indo atrás das garotas, enquanto ele era ali, né, o garoto mais isolado, que as meninas não davam bola, né? Isso ele acabou desenvolvendo problemas, né, como a ginofobia. Realmente ele teve ginofobia. Ele não foi só um rapaz tímido, ele tinha medo mesmo. E ele conta que uma das formas de trabalhar isso, essa sensação, essa vivência que ele teve, né, que também é um sofrimento, ele sofria disso, né? Uma das formas de trabalhar isso, que ele conseguiu fazer isso, foi criando a Tomie. Foi transferindo todas as sensações que ele tinha, que as mulheres causavam nele, depositar essas sensações na personagem. E a partir desse depósito das sensações, dos sentimentos que ele tinha negativos, das frustrações dele na personagem, moldando a estrutura psíquica e a personalidade dessa personagem a partir disso, essa foi a forma que ele encontrou de trabalhar essa ginofobia que ele teve. Por isso que a Tomie é uma mulher repulsiva e desprezível, porque ela é basicamente a projeção das ansiedades, frustrações e sofrimentos que o Junji Ito teve em relação às mulheres. Ele ficava observando as meninas, vendo o comportamento arrogante, narcisista, né, snob, né, que eram comportamentos reais, né, mas às vezes também eram fruto também da própria dificuldade dele, né, de lidar com a situação. Né? Ou seja, há um elemento aí que é o elemento do adoecimento dele, né, que não necessariamente corresponde com a realidade, mas também nós sabemos, né, quando os jovens, os adolescentes, eles são difíceis. Né? É uma fase da nossa vida que nós descobrimos, né, procuramos descobrir a nossa própria identidade, ou lapidar, né, até mesmo desenvolver nossa identidade, né, que aparecem muitas frustrações, né, nos colocado muitos objetivos também, nós temos que decidir, buscar, né, projetar o que seremos, né, vem aí uma pressão. Então, digamos que a adolescência é uma fase bastante conturbada, né, e o comportamento arredio, até mesmo antissocial, agressivo, ele se expressa de alguma forma, né, e tanto em homens quanto em mulheres, né, e o Junji Ito abstraía sobre isso, né, era como uma esponja também que absorvia isso, né, e lidava com esse dilema, né, com esse embate, essa questão de querer estar com as meninas e ao mesmo tempo temê-las, né, ou até mesmo ter nojo delas. E a forma com que ele encontrou de trabalhar um pouco isso com ele foi justamente transferir todos esses sentimentos e sensações para a figura da Tomie. Né? Então, o que fica mais na Tomie é justamente o desejo dele, da mulher, do feminino, né? Do corpo, do belo. Isso passa para a Tomie. Tomie é linda,
né, na forma dela, que não é a forma deformada dela, Bakemonda, ela é maravilhosa, né? Ela é o ideal feminino de uma época, né? Em 2030, o modelo de beleza socialmente dito, né, socialmente vinculado, né, nas mídias, na ideologia de massa for X, a Tomie será daquele jeito. Né? Se nós falarmos da Tomie no século XVIII, a Tomie será o padrão ideal da mulher do século XVIII, esteticamente falando. Né? O desejo. A projeção passa por aí. Então aquilo que o Junji Ito desejava, né, naquilo que ele projetava no belo, isso também passa para a Tomie. Mas tudo que era sádico, que era cruel e fazia parte de alguma forma do sofrimento que ele passou, né, dos bullying que ele recebeu, sofreu também, isso também foi tudo transferido para a Tomie. E na sua personalidade, no seu aspecto psíquico, ela se tornou essa mulher terrível, sádica, extremamente narcisista e vaidosa que ela é. Né? O Junji Ito disse certa vez que ele, uma das coisas também que ajudou ele a delinear um pouco a personalidade da Tomie foi o conceito de que às vezes tudo o que parece bom, né, não necessariamente é. Às vezes nas melhores capas de um livro, dentro dele, no texto, não estão os melhores conteúdos. Né? É um ditado popular, né, meio bobinho, mas que faz sentido. Né? E ele via muitas garotas aparentemente esteticamente muito belas, né, mas que tinham um comportamento horrível, agiam mal, né, e também eram sujeitas a tipos de perturbações, a famosa histeria, né, os shows, os draminhas, né, os comportamentos paranoicos, né, o comportamento também exacerbado, né, de beleza, né, de preocupação com a beleza, as agressividades gratuitas, né, todos aqueles comportamentos tóxicos advindos de uma cultura machista, né, as quais as mulheres são alvos também, né, e adoecem também muito em virtude disso. Isso também foi fonte de inspiração para ele, para definir um pouco o que a Tomie seria. Né. Essas situações são muito comuns no mundo real. E o Junji Ito acreditava e acredita, né, ele vê que muitas coisas que são atraentes no seu íntimo, né, quando você as conhece mais intimamente, se aproxima e vai na essência delas, é só uma capa. É só uma capa de beleza. Mas o que está dentro, às vezes pode ser fatal. Às vezes não pode ser não pode ser aquele mar de rosas que você projetou, que seria. E isso é algo que ele trabalha e retrata em Tomie e em muitos outros trabalhos que ele desenvolveu na medida do tempo, né? Criações futuras dele. A capa engana, a aparência engana. O Junji Ito via que muitas mulheres bonitas, né, tinham a capacidade incrível de machucar os sentimentos dos outros. Né? Não é te machucar fisicamente, bater em você, mas é te ferir com palavras, magoar seus sentimentos. Né? Algumas coisas que aconteceram com ele também. Né? Então, essa rudeza, essa imprudência, né, essa capacidade de ferir os outros, foi uma coisa que ele transferiu para Tomie. E ele transferiu também uma coisa que advém disso. Uma coisa que muitas vezes nós percebemos também que caminha junto com isso. É o fato de muitos homens também serem fascinados por mulheres assim. Né? Homens que buscam as mulheres belas, as fêmeas fatales, né, às vezes sendo levados à ruína ou terminando casamentos, uma relação estável e se envolvendo mesmo com pessoas ruins, mulheres ruins. Né? Existem homens e mulheres ruins. Existem mulheres ruins. Existem Tomies. Não a Bakemonda, mas pessoas com traços de personalidade muito próximos e parecidos com o dela. Né? Uma coisa que também intrigava ele era como homens que aparentemente tinham vidas estáveis,
não tinha muitos problemas, aparentemente, né? Porque esse tipo de atração já revela que não necessariamente tudo vai bem. Ele ficava intrigado com isso, como alguns homens são incrivelmente fascinados por mulheres belas, mas que você vê que no popular é a chave de cadeia. Basicamente isso. E isso também ele transpõe para a obra, ele retrata na obra como homens estáveis acabam se envolvendo com a Tomie, e isso acaba levando essas pessoas à sua ruína. Essa também foi uma outra fonte de inspiração para a Tomie. Focando agora mais nas características da Tomie, embora o meu áudio tenha sido até então uma associação livre, né? Ou seja, eu falo da Tomie, querendo ou não, falo sobre ela, sobre o corpo dela, né? As características físicas dela e também mentais, mas agora vamos direcionar um pouquinho mais e focar um pouco nisso. Como eu retratei na questão da imortalidade barra regeneração, é uma coisa muito constante, né? Essa foi uma característica da Tomie que foi desenvolvida de acordo com a obra. A princípio, no início do trabalho, a Tomie apenas voltava, ela ressuscitava. A questão da regeneração, como por exemplo, e proliferação, né? O crescimento de outros corpos a partir de pequenas células da Tomie, foi uma coisa que o Junji Ito foi desenvolvendo com o tempo. Tomie foi um trabalho, digamos, em processo, um trabalho em movimento. A primeira Tomie do Junji Ito não é a Tomie que nós vamos encontrar no último capítulo que ele se dedicou à obra, o 20º. Foram 20 no total, 20 histórias da Tomie, que inclusive foram todas coletadas, e hoje nós temos uma coletânea com todas elas, né, que é a Deluxe Edition, que eu não sei se ainda foi lançada no Brasil. Mas enfim, a própria característica de regeneração, de metamorfose da Tomie é algo que é diluído, também aparece na própria obra dele. É um monstro em movimento. Tomie muda. Então o que era apenas ressurreição ou retorno, com o tempo também se torna regeneração e proliferação, bem ao estilo de uma planária. Essa é mais um traço físico da Tomie. O que difere disso, basicamente, como eu havia dito, qualquer célula da Tomie pode tornar-se uma nova Tomie, desde que ela esteja em condição adequada. Para isso, tem a capacidade e possibilidade de se alimentar, né, ter uma condição realmente adequada para ela se desenvolver. Né? Qualquer célula da Tomie ela pode se tornar uma nova Tomie, ou seja, ter mais de uma Tomie. Ou seja, Tomie não é um ser, Tomie é uma entidade, Tomie é um conceito, além de tudo. Ela é uma doença, é por isso que eu chamo ela de doença. Ela é mais do que uma personalidade, uma personagem única. Tomie é um estado de espírito, é um ser. É um ser no ambiente, uma condição ambiental. Ela é uma força da natureza. Né? Pode ter duas Tomies, mas ambas são Tomie. Não tem uma e outra. Embora elas estejam vivenciando coisas diferentes, interessadas em coisas diferentes, há algo em comum na consciência de ambas. É o seu estado de espírito, é o seu comportamento, sua forma de ser e o que ela causa, provoca ali. O grau de perturbação, insanidade, loucura e desgraça que essa criatura acaba provocando naquele ambiente. Né? Essa característica, esse aspecto de planária, de proliferação, isso só foi ser apresentado tardiamente. A exceção a essa regra de que cada célula se transforma em uma Tomie, ou tem a capacidade de se transformar numa Tomie diferente, a exceção a isso foi apresentada no capítulo cabelo, capítulo cabelo, Hair. Né? Foi a única vez nos mangás que uma
célula. Embora pode ser uma coisa que eu não tinha pensado ainda, mas que possa ser relevante, né? Sabemos que o cabelo é uma célula morta, né? O cabelo em si, o fio, é morto, né? É uma célula morta. A exceção no trabalho, no mangá, a essa regra da proliferação da Tomie foi justamente o cabelo. Não vou dar muito spoiler, né, em relação a o capítulo, né? Vou deixar para quem se interessa e leia. Mas o cabelo da Tomie não gera outra Tomie. Mas ele não quer dizer que ele não prolifere. E essa que está a questão. Leiam. Hair. Cabelo. Né? Uma coisa que vocês podem estar pensando, matutando aí, é: será que realmente não tem, já que a Tomie se prolifera, como se fosse uma epidemia, ela tem a capacidade de retornar, como se ver livre da Tomie? Tentação, né? No sentido mesmo próprio da palavra, ou até mesmo aproximando o sentido da palavra também da sedução, é algo constante na Tomie. Estar sendo tentado, ser atormentado, é uma constância. É algo fundamental para o conceito dela, para o que ela é. Né? Então, ler o mangá, estar em constante contato com a obra, é também estar sendo introduzido, aproximado desse estado de espírito. Né? Então, a tentação, né, o constante aviltamento, ou atração que se desenvolve em relação ao Tomie é constante. Então nós não pensamos em como matar a Tomie. Nós pensamos na verdade, que desgraça. Eu não consigo ficar livre disso. E eu preciso disso. É uma sensação de novo volta à dualidade. Querer estar livre, não conseguir estar. É isso que aparece a todo momento na obra. As pessoas, os homens principalmente, querem estar livres da Tomie, não conseguem ficar livres da Tomie. E ao mesmo tempo, ao estar longe dela, eles quererem de volta. É uma situação sempre, uma relação sempre mal resolvida, né? Como aqueles restos, né? Aquelas marcas que ficam de um relacionamento que terminou, mas não terminou. Né? É como se fosse isso. Então, a pergunta o questionamento é: como pôr um ponto final? E não necessariamente como matar a Tomie. Mas, mesmo dizendo isso, mesmo eu pontuando esse aspecto, é sim apresentado na obra, embora isso mude com o tempo também, uma forma de destruir a Tomie, seria o fogo. Né, reduzi-la a cinzas, destruir totalmente ela. Mas, mesmo que a Tomie tenha feito isso com uma outra Tomie, eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, da relação que as Tomies têm com as outras Tomies, mesmo que a própria tenha colocado fogo e incendiado o corpo de uma Tomie uma vez, na obra isso aparece depois que não necessariamente isso acaba com a Tomie, porque ela se fica um fragmento, uma mera unidade atômica celular dela, não em condições adequadas, é bem provável que ela voltará a existir em algum momento. Então, o fogo, digamos que é uma estratégia parcial, talvez não permanente, né? Mas digamos que é uma forma de deixar, quem sabe, o mal, né, tudo que envolve a Tomie, e tudo aquilo que ela é, né, a entidade maléfica que ela é, incubado por um tempo. Uma outra coisa também que é apresentada na obra, em alguns momentos,
é o fato de que mesmo que o organismo regenere, ele não se regenera necessariamente a Deus dará, né? Simplesmente, bum, regenerei. Ele precisa de condições, né? Em alguns momentos na obra a Tomie regenera com muita facilidade, mas ela precisa de algum substrato, ela precisa de alguma coisa, de condição adequada para poder voltar também, para se tornar, né, um organismo e se desenvolver. Digamos que o ecossistema, né, o mundo que nós vivemos, oferece essas condições. Tem sempre alguma coisa a qual nós podemos sugar do ambiente, né, coisas que o ambiente favorece para que nós nos nutramos, né, seja na água, na própria terra, ou seja, não falta para a Tomie condições para que ela realmente se regenere, mas há condições favoráveis e condições desfavoráveis. Ou seja, dependendo da condição que a Tomie está exposta, ela pode demorar anos para se regenerar ou dias, né? Há momentos na obra que duas ou mais unidades celulares se regeneram e ali aqueles corpos amorfos se tornando, né, se modificando como se fossem a pupa, que vai se tornar lá a borboleta, a mariposa, né, aquelas modificações, né, aquele metamorfismo acontecendo, e observa-se na obra que a Tomie não necessariamente também tem pudor e respaldo em relação à própria espécie dela, no âmbito da alimentação e da nutrição. A Tomie vai se alimentar do que ela puder se alimentar. Enquanto você, vítima dela, ela vai se alimentar principalmente do sofrimento e da desestabilidade emocional a qual ela te impôs. Ela colocou você, ela se alimenta disso. Ela tem prazer em alimentar do seu sofrimento. Mas no âmbito biológico, ela vai alimentar também do que ela puder se alimentar. Então, enquanto algumas tomias cresciam juntas, uma tomie pode comer a outra, apenas para se alimentar mais rápido, desenvolver mais rápido, se nutrir mais rápido para poder crescer e ir embora dali. Criar um corpo e finalmente ir embora dali. Isso também é percebido na obra, né? Enfim, são características físicas da Tomie que saltam os olhos, né, e ajudam também a ampliar um pouco essa percepção fisiológica que nós temos dela, para além, né, da mera constatação da ressurreição, regeneração, que são as características mais marcantes, né, a se ressaltar a princípio. Mas falemos um pouco dos aspectos mentais da Tomie, né? Já foi falado aqui, já expliquei muito, mas eu creio que há pontos que nós podemos ainda explorar de alguma forma. Há um tempo atrás, eu creio que mais ou menos há um ano atrás, eu sentei e escrevi algumas coisas sobre a Tomie. Sentei, comecei a escrever e estava tentando mesmo organizar em palavras o que eu percebia da personalidade dela, né? E eu encontrei esse pequeno rascunho e achei interessante trazê-lo para cá e partir um pouco dele para as reflexões. Tomie, uma sociopata, ela é uma sociopata, sedutora, cujas maquinações inevitavelmente levam seus amantes a uma fúria assassina. É exatamente isso. A marca da Tomie é a marca de uma sociopata, ou seja, ela não tem censura, como eu já havia falado, que seduz. Ela é inevitável, ela quer ser inevitável, ela quer ser irresistível. Tomie quer ser mais do que amada. Tomie quer ser adorada. É no sentido divino. Não basta para ela que as pessoas gostem dela, que as pessoas desejem ela. Ela quer ser adorada. E ela se esforça tanto para tal, que ela
não apenas atrai e seduz as suas vítimas, ela torna as vítimas também dependentes dela. É uma relação de dependência. Há uma característica sobrenatural que envolve a Tomie nisso. Há também a comportamental, porque ela sabe seduzir, ela é bonita, mas você sabe muito bem que não basta ser bonita para seduzir qualquer pessoa, né? Não basta. É necessário um magnetismo pessoal, né? É necessário personalidade também, e a personalidade influi na sedução, no jogo da sedução, né? Ela sabe fazer isso, mas há algo de sobrenatural nisso também. Os homens que são atraídos pela Tomie, eles se tornam dependentes física, mentalmente, espiritualmente da Tomie. Eles se tornam tão obcecados por ela que eles não conseguem ficar sem ela. E a Tomie se alimenta muito disso, da sensação de gozo com a adoração que ela recebe, e ao mesmo tempo a sensação de onipotência, de expressão máxima do narcisismo dela, de que você me adora, eu sou sua deusa, mas eu não preciso de você. Você já me deu o que eu queria. Você é lixo. Eu sou Tomie. Eu me basto. E isso deixa os homens loucos. Ou seja, eles acabam, por não conseguir ficar sem ela, matando ela. É passional extremo. É passional extremo. Ela leva os homens à perturbação, uma perturbação extrema. E isso parece que também é uma marca da personagem Tomie. É como se fosse a maldição dela. Como eu havia falado antes, ela sente dor. E ela revela alguns momentos na obra que ela não aguenta mais sentir dor. Mas ela continua sentindo. Ela continua sendo Tomie. Parece uma maldição. Uma doença, ao mesmo tempo uma maldição. Isso retorna, 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 retorna. É cíclico. Ela aparece, destrói uma vida e é destruída também por essa vida. Ao ser destruída, ela destrói a vida da pessoa. E não é só homens adultos não, viu, gente? Crianças também. Tem um rapazinho que se apaixona pela Tomie durante um conto, durante um capítulo de mangá. O Jiu-Jitsu também não tem restrições em relação a isso não. Ou seja, e o menino era novinho. O amor que se tem pela Tomie é uma das coisas também que me faz cogitar, né, que me faz pensar que o amor que é desenvolvido pela Tomie tem algo de sobrenatural ali. É como se fosse um feromônio mesmo. Mas é um feromônio que não é simplesmente uma enzima, uma toxina lançada no ar. É algo realmente espiritual. Tomie não é desse mundo. Definitivamente ela não é desse mundo. E a sedução dela também, os elementos que perpassam a sedução dela, que são tanto humanos, eles também são baquemundo. Eles são monstruosos, eles são de algo sobrenatural. E é interessante, porque essa relação de amor, devoção, necessidade constante caminha juntamente a todo instante com um sentimento de total, profundo desprezo pela Tomie. Ao mesmo tempo que ela fascina o leitor, nós sentimos muito asco por ela. É uma dualidade interessante e constante na obra do Junji Ito. Ela é uma personagem profundamente desprezível, mas ela é sempre, sempre mais do que isso. Porque ela é altiva. Ela é altiva e ela é patologicamente indiferente a tudo. Tudo que não se trata dela. E quando eu falo ela, gente, é ela mesmo. Ela. Tomie é a Tomie. Ela é uma figura autoerógena. Ela é a expressão máxima do narcisismo. Ela é a expressão mais patológica e crônica possível de um narcisismo. Ela transa com ela mesma. E para ela basta. Bastaria. Se não fosse divertido. E se não fosse tão prazeroso também para ela
expor para, aspas, nós, patéticas criaturas, né, a possibilidade de gozar e ter uma relação com ela. É você expor, colocar na mentalidade, na psique da pessoa que é possível que isso aconteça, você simplesmente ir para a cama com a Afrodite, a deusa do amor grega, mas no final ela recusar, ela tirar. Isso dá prazer para ela. Ela é uma baquemunda, ela é sádica. Ela é sádica, né? Então, se não fosse esse traço de sadismo dela, ela se bastaria. Porque para ela existe ela. E tudo para ela, nela, é perfeito. Ela não tem uma crítica sequer a ela mesma. Para ela é a perfeição. E é um narcisismo tão absurdo. Lembra quando eu falei das outras tomies, do comportamento de planária, que pode de uma célula surgir uma nova tomie? Quando surge uma tomie não aceita a outra. Ela acha que a outra é uma cópia barata da perfeição que ela é. E as tomies, elas se degradeiam. E é apenas por isso que vocês podem ter se perguntado em um momento: nossa, mas o mundo vai encher de tomie, a raça humana vai ser extinta. Exato. É por isso que nós não somos. Porque uma tomie não suporta a ideia de que haja uma outra tomie. Porque ela é a perfeição. E só pode ter ela. Nenhuma outra mais. Sem politeísmo. Basicamente é isso. Então as tomies passam a perseguir umas às outras. Porque elas desprezam a mínima possibilidade de que possa existir algo meramente semelhante a elas. Tamanho é o narcisismo, né, que a tomie tem. É só nesse aspecto que ela deixa a patológica indiferença que é comum, marcante e constante nela. Tomie, ela é uma figura divisiva. Ela é sempre uma figura divisiva. As pessoas ao redor dela estão apaixonadas por ela ou desprezam-na profundamente. Vocês sentirão isso quando forem ler a obra. E aqueles que leram irão reconhecer, irão se identificar com isso. Os próximos a ela estão ansiosos para matá-la ou matar por ela. Não há meio termo, né? Ela sempre inspira fascínio, fanatismo, ciúmes, ataques de fúria. Essa capacidade torna ela mais como eu havia dito antes, uma força da natureza. Ela não é um vilão convencional, ela é uma força da natureza. Ela é algo que assume proporções gigantescas. Na realidade, é algo tão perturbador, que é difícil dizer realmente o que ela é, na verdade. É difícil definir a tomie. O que eu estou tentando aqui, eu acredito que já há quase 1 hora, ou até mais de 1 hora de áudio, é fazer essa definição, mas é uma definição muito difícil. Porque ao inserir uma característica dela, eu sempre tenho uma coisa a mais para falar. Porque ela não é convencional. Ela muda muito, ela tem traços muito marcantes, mas ela não é convencional. Ela é difícil de resumir porque ela é muito complexa. Ela, de certa maneira, se a gente pensar mais profundamente, a tomie, ela serve como um reflexo, é como se o Junji Ito tivesse criado um espelho, um tipo de espelho, né, onde as pessoas pudessem projetar toda a sua insegurança e toda a sua vaidade. Né? Tomie, ela serviria como um tipo de espelho no qual as pessoas gostam de projetar as suas inseguranças e vaidades, né? E mesmo quando elas são confrontadas com a sua face monstruosa, elas permanecem cegos a ela. É o amor bandido, que eu havia falado lá um pouco antes, algum tempo aí antes. E um traço também comportamental da tomie, que eu acho importante de dizer, de demarcar, é que ela é uma criatura muito instintiva. Ela é frequentemente malévola de uma maneira
mesquinha e sem compromisso. Ela é instinto puro. Ela deseja, ela vai. Ela deseja, ela vai. É o que eu havia colocado lá no início do tópico. Não tem mecanismo de censura. Não tem culpa. Não tem receio. Desejou? Fez. Ou seja, é o traço, né? Se a gente pensar, por exemplo, em psicanálise, o traço perverso, da estrutura da personalidade perversa. Não tem mecanismo de censura. A Tomie, ela só se interessa por ela. Vocês podem estar imaginando a Tomie como um vilão da humanidade, um arqui-inimigo. Ela não é isso. Ela não se interessa por nada abrangente, como destruição dos humanos, destruição da humanidade. Não. Ela só se interessa por ela. E o sadismo dela é algo marcante porque é um sadismo que é mais intenso e marcante na dor emocional. Vocês sabem que o traço sádico, né, é aquele no qual o sujeito se satisfaz, sente prazer com a dor alheia. Esse é o sádico. Sente prazer em causar dor. Dito isso, e também novamente retomando conceitos da psicologia, não existe sádico e masoquista. A relação é sempre relação. Sado-maso. Para um sádico, existe o masoquista. Para o masoquista, o sádico. Né? Então é sadomasoquismo. E o que advém dela, o que a satisfaz realmente é sempre o prazer oriundo de uma dor emocional. É o prato diário desse monstro. Ela se alimenta disso. É uma das coisas que ela mais gosta de fazer. Além de exacerbar, exaltar, né, esfregar na cara de todo mundo o seu narcisismo, ela adora se alimentar, degustar sofrimento, dor emocional, de amor, principalmente. Né? Eu já cheguei a pensar algumas vezes que a Tomie provavelmente era uma mulher da Idade Média que foi brutalmente assassinada numa relação extremamente tóxica com algum homem e que tenha surgido daí alguma maldição. Mas isso nunca foi comprovado, né? O Junjito nunca falou sobre isso. É apenas maquinações mesmo, devaneios de um leitor. Mas é basicamente isso. É um sofrimento em relações supostamente amorosas, né? Mas é um amor patológico. Sempre patológico. E ela gosta de se alimentar disso. Ela adora ver alguém sofrendo. Né? Ela adora essa dor. Tomie quer tomar as suas lágrimas num cálice. Né? Ela aprecia o sabor dessa dor. Ela age de acordo com a própria natureza dela. E o que fica muito contrastante também em vários momentos é que ela não necessariamente tem um controle real sobre a extensão da influência sinistra dela. Como ela não tem limite, ela não tem mecanismo de censura, ela não sente culpa, ela não tem nada que a faz pensar e refletir sobre as ações que ela tem, como ela é totalmente impulsiva, ela age com todo o ser dela e toda a extensão do poder dela, sem se preocupar com o que ela vai causar. Então, às vezes, a Tomie não destrói uma vida, ela destrói vidas. Uma vida que ela afeta pode afetar N outras vidas, ali naquele contexto, naquela história. E isso ela nem tem noção que acontece. A influência sinistra dela é tão grande, tão forte, tão marcante, porque ela não tem exatamente nenhum mecanismo de censura. Então ela é uma força, volto a repetir, ela é uma doença, ela é uma força da natureza. Né? Em muitos momentos da obra, a Tomie chega a admitir que ela não tem ideia, olha o que ela fala. E ela fala isso falando sério, gente. Ela não tá, nesse momento ela não está dissimulada, não. Quando ela fala o que eu vou dizer agora, ela fala como alguém que realmente acredita piamente nisso. Ela fala que não tem ideia do porquê todos aqueles que a amavam inevitavelmente tentam matá-la em certo ponto. Né? Ela dá a entender, ela dá uma de João sem braço, mas na verdade é assim que acontece com ela. Ela não entende porque as pessoas acabam querendo matá-la em certo ponto. Porque ela não trabalha essa questão da censura, da lei.
Não tem mecanismo de defesa. Na verdade, não tem censura. Mecanismo de defesa tem. Né, porque, como perversa, né, Tomie, o mecanismo de defesa dela, no caso, é o desmentido. Né, o perverso ele desmente a realidade, a lei, para fazer e justificar o que ele faz. O que ela não tem é censura. Nenhum aspecto de censura. Então ela não entende porque as pessoas acabam matando ela. Ela só se alimenta do que é gostoso, do que a satisfaz, e as pessoas acabam suportando e matando ela. Né? E isso é sempre algo muito motivacional para ela, esse prazer que ela sente. Né? Seduzir homens é algo, digamos, mais motivacional para Tomie do que um senso de autopreservação. Ela morre, 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 os caras desmembram ela, queimam ela, esquartejam, destroem, fuzilam, esfaqueiam, estrangulam. E ela sente dor, ela sofre cada morte, ela se lembra de cada morte, inclusive da sensação daquela morte. Mas seduzir os homens é mais motivacional, é mais forte, ela não consegue controlar, do que ter esse senso, né, esse sentido de autopreservação, de autoconservação. Está além dela. Se os homens se tornam totalmente dependentes dela, como se ela fosse uma droga, ela é dependente dessa sensação. Talvez, como eu havia falado lá no começo, talvez também seja motivado pelo fato de ela saber que nunca pode morrer, realmente morrer. Mas eu acho que é mais do que isso. A Tomie, ela é dependente dessa sensação também. Se digamos que exista uma fragilidade na Tomie, nessa criatura extremamente poderosa que ela é, seja essa. Ela é dependente dessa sensação, como se fosse uma droga para ela. Sempre renascendo e se multiplicando dos restos mortais, como uma epidemia, uma doença infecciosa. Sofrendo, mas voltando e fazendo tudo de novo. Ela se encaixaria perfeitamente no conceito de maldição, de uma repetição, e principalmente no sentido, né, no senso japonês, por exemplo, como o The Ring, né, uma Sadako da vida. Repetição, o tempo inteiro. Repete, 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 repete. Séculos de repetição. A obsessão dos homens por ela não é diferente da própria obsessão dela em ser objeto da adoração deles, né? As poucas vezes que ela sai de um papel de perseguida para de perseguidora é quando, né? E isso é muito raro mesmo. Ela se depara com alguém supostamente imune aos encantos dela. Ela fica louca. Quando isso acontece, ela fica louca. Ela se desdobra, mas ela não aceita. Né? São duas vezes realmente que a Tomie sai dessa postura de perseguida, né, para uma de perseguidora. É quando há uma outra Tomie e quando ela se depara com alguém que é muito, muito forte, né, consegue resistir muito bem aos encantos dela. A única coisa que ela realmente ama é ser adorada e bajulada. Ela sempre retribui os sentimentos das pessoas, caso ela retribua, né, caso ela venha a retribuir, estritamente na medida em que estes podem entreter, adular ou atender os gostos pessoais e os interesses dela. Egoísmo e egocentrismo são marcas tão profundas na Tomie que até as múltiplas Tomies que surgem, regeneradas de partes do corpo do original, né, elas agem independentemente. Ou seja, há algo que as une, que são as características básicas da criatura, mas cada uma que regenera passa a ser uma Tomie diferente, uma existência diferente e distinta uma da outra. Mas eu acho que eu já falei nisso, né, que quando eu falava, né, dessas múltiplas cópias, não vale a pena retomar isso agora. O Junji Ito, uma vez ele disse que a arte dele sempre se esforça para tornar o belo tão detalhado quanto o grotesco. E isso, digamos que, volta a reforçar, isso explica um pouco, né, tal delineamento entre os dois extremos, sedutora e manipuladora, mas também coerciva, ser admirada por homens, eliminar os mesmos, beldade, monstro. A Tomie ela é tão ficcional quanto tátil, e isso que é brilhante na obra do Junji Ito e na personagem. É alguém que você já encontrou por aí,
em algum lugar na sua vida, já se deparou com uma pessoa assim, não como ela é, mas com algum traço dela, um traço dos vários traços que ela tem. Ela é um mal conhecido, de carne e osso, né, que pode trazer à tona a percepção do pior da humanidade. Definitivamente, como é comum nas obras do Ito, né? Não tem como você ler sem se sujar ou ficar minimamente incomodado. A leitura de Tomie é uma leitura de cunho psicológico assim das pesadas mesmo. Beira o brilhantismo. E eu acho importante de enfatizar, psiquismo. Tomie é uma obra de psiquismo. Ela mexe com o psíquico, ela afeta o psíquico. Eu não recomendo isso para Tomie, não recomendo essa obra para pessoas sensíveis, não mesmo, né? Ela é extremamente psíquica. Muito bem. Creio que o tópico ficou bem extenso, né? Falei para caramba da Tomie. É um tópico realmente de imersão que eu acredito ter me esforçado bastante para fazer. E nesse sentido, creio que não há muito o que eu possa adicionar aqui que realmente seja relevante ou que não seja redundante até aquilo que eu tenha explicado até o momento. Como vocês sabem, eu sempre faço o papo de corvo de forma bem livre mesmo, né? Associação livre. Vou falando o que eu vou pensando realmente, as coisas que me vêm à cabeça. E o que eu posso fazer agora é terminar esse tópico, fechá-lo de forma como eu gostaria de fazer, né? De forma bem completa, bem nada enxuta, digamos assim, né? Falando das adaptações da Tomie para outras mídias, né? Para o cinema, por exemplo, né? Para os animes. Tomie teve várias adaptações, né? Várias. Infelizmente, é uma análise minha, não posso dizer que haja uma adaptação cinematográfica que realmente traduza o espírito da obra de Tomie. Há, no máximo, aproximações. Obras que conseguiram transmitir o feeling do mangá, né? O Junji Ito, ele fala sobre isso. E ele explica muito bem, ele realmente entende que um filme não é tão fácil de criar como um quadrinho. O cinema ele envolve muitas pessoas, diz respeito a muitas pessoas, tem questões de cronograma, produção, orçamento, um monte de gente opinando. Quando o Junji Ito desenha e cria a Tomie, ele faz sozinho. Ele faz os quadrinhos, cria a sua obra na maneira como ele visualizou, ele pensou. Cinema é uma coisa que envolve muitas pessoas, é um trabalho conjunto, né? É um trabalho que envolve uma mini comunidade. Tem muitas visões, muitos interesses, né, artísticos, econômicos. Então tem muita gente colocando o dedo nessas coisas, né? E uma outra coisa que também ele percebe, que eu acho que é extremamente assertiva da parte dele, é que os quadrinhos, né, o mangá, ele usa imagens, ângulos, que são difíceis de reproduzir também em películas, né, em filmagens, em cinema. E uma coisa que também é muito mais marcante nos mangás, e não aparece tanto nos filmes como nos animes, é a atmosfera. E a atmosfera é tudo no mangá do Junji Ito, né? Ele não é reconhecido porque tem um texto brilhante. Ele é reconhecido porque a obra dele é sensorial. É uma obra de atmosfera. É isso que a tornou famosa, né? E retratando isso em desenho, digamos que o feeling é mais fácil de ser atingido, porque depende apenas dele, autor, e não de um cara que está filmando, do estado de espírito que a atriz que está interpretando a Tomie naquele dia possa estar passando. Pode ser que ela não esteja num dia bom, que ela não esteja com um estado de espírito adequado
para interpretar a Tomie como ela precisa ser interpretada. Talvez o cara lá da iluminação ele não esteja iluminando a cena como ela deveria ser iluminada para transmitir aquela sensação, aquele sentimento que tem no mangá, né? Enfim, são coisas que atrapalham realmente, né, esse processo, perturbam e acabam afastando realmente as obras cinematográficas do espírito, da aura da obra original. Eu considero, e considero mesmo, todos os filmes baseados na Tomie, adaptações da Tomie, ruins. Isso não quer dizer que eles não sejam assistíveis ou que não se deva assisti-los. Não. Eu os considero ruins em relação e em comparação com a obra. Eles não captam. Há um que capta, que foi a primeira adaptação, Tomie, filme de 1998, o qual eu estou expondo aí no vídeo a imagem da atriz que interpretou Tomie, Miho Kano. Essa atriz, belíssima por sinal, Miho ela é, com 41 anos de idade, ela continua, linda, 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 como a Tomie precisa ser. Mas a Miho Kano foi para além do que é estético na Tomie, que é justamente o fundamental nela. Garotas bonitas, mulheres bonitas, tem em todos os lugares. O mental, a personalidade e a forma como essa personalidade destrói, impacta o ambiente, como ela se sobressai em todo o ambiente, é o que faz da Tomie ser o que a Tomie é. Se eu não me engano, até a presente data, existem 9 filmes da Tomie. Eu assisti todos. Inclusive, consegui alguns muito difíceis de conseguir. Muito difícil de conseguir mesmo. Foi na raça. Assisti e apenas a Miho Kano, para mim, lá em 98, né, faz tempo, conseguiu ter uma imersão que a Tomie pede, que a Tomie cria tal necessidade. O filme é bom? Não. Se você for ver Tomie de 98, para mim é o único que realmente precisa não, pode ser assistido. Para um fã de Tomie, de Junji Ito, é um filme legal, bacana, o Corvo recomenda, assiste. Mas o filme de 98, ele não é bom, mas ele tem esse elemento que salva, que é a Miho Kano. Para mim, Corvo, Miho Kano, de todas as atrizes que interpretaram a personagem, foi a única que realmente a compreendeu. Foi algo mais do que um simples rostinho bonito. Ela leu o mangá, ela leu o roteiro e ela entendeu o que é a Tomie. A Miho sabia que era bonita. Ela não precisa se afirmar como bonita. Ela precisava se afirmar como atriz. E a Miho fez isso. Eu coloquei aí na thumbnail 2 fotos da Miho, com certeza, né, imagens publicitárias dela. Na esquerda e na direita. Modelo. Ela é bonita. Ela faz trabalhos como modelo até hoje. Essa é a Miho Kano. E de centro eu coloquei a Miho Kano na cena do filme Tomie. Sintam o que ela transmite apenas nesse olhar, nessa expressão facial. A aura carregada que essa cena tem, que essa imagem tem. O traço sádico que existe ali. Eu fiz essa thumbnail da Miho Kano propositalmente para isso. Para que em alguma dimensão vocês pudessem sentir
a Tomie na Miho. A senhorita Kano fez um excelente trabalho e ela salva Tomie, o primeiro filme lá de 1998. Todos os filmes não são literais aos mangás. Esse é outro problema. Todos eles são adaptações. Tomie não pode ser adaptado. Simples assim. Porque se o próprio fato de ser filme já bagunça, dificulta a retratação do espírito da obra que o Junji Ito falava, imagina você distorcendo, quebrando ou mudando a história. Há um motivo para a história da Tomie e os capítulos de Tomie serem como são. Então quando você adapta, você quebra com isso. E para um conceito que é tão necessário de ser e difícil mesmo de trabalhar, tão milimétrico, tão detalhado, adaptar quebrando a literalidade da obra é algo que torna isso ainda mais difícil de fazer. Mas quando você tem uma atriz que não é meramente linda, mas é talentosa e que realmente compreende a personagem, ela salva o filme. E ela salvou. Ou seja, recomendo Tomie de 1998. No cinema, de todos os filmes, foi o único que eu achei. Senti a Tomie. Tá aí a mulher, que é a expressão humana no cinema, a atriz, que realmente transmite a aura da Tomie. Muito bem. Por fim, eu não poderia deixar de falar, né, da Junji Ito Collection, né, da série de anime, que teve alguns episódios. Se eu não me engano foram 12, mais 2 OVAs. Esses 2 OVAs foram 2 episódios pequenininhos de Tomie. Foi Tomie parte 1 e parte 2, se eu não me engano. E o episódio que passou também da Tomie na série regular foi Painter, né, o pintor. Se eu não me engano, o episódio 7 ou 8. Foram 3 momentos que a Tomie apareceu nessa série animada, nesse anime, né? Cada historinha aí tem 10 minutos, então nós temos aí 30 minutos de Tomie em anime. O anime é bom? Não, não é. Eu deixei ele, fiz uma postagem sobre ele, já explanei sobre ele aqui no canal, né? Tem um tópico específico dele aí, para quem não viu, quiser ver, tá aí na playlist do Junji Ito, né? Tá lá na playlist do Cine Corvo também, quem quiser mergulhar e a fundo mais na minha explanação sobre o anime, pode ir lá. Mas basicamente o que eu posso dizer de forma resumida, para não dizer tudo que eu já disse lá, é que o anime é um anime com limitações orçamentárias, que não consegue retratar perfeitamente o traço do Junji Ito, né? Mas há algo de positivo no anime. E em Tomie, eu acho que existe. Porque uma coisa que é comum no filme que eu falei, no filme de 1998, Tomie, com a Miho Kano, e que é comum aqui, no anime, foi que, especificamente para Tomie, o Junji Ito foi convidado a participar do processo seletivo da escolha da atriz. Quem melhor do que Junji Ito para entender o que a Tomie necessita? Então, aqui ele esteve presente. Ele escolheu a Miho Kano para ser atriz lá no filme de 98, e aqui para a série ele também foi convidado para o processo seletivo da atriz. Ele acompanhou todo o processo seletivo até a fase decisiva, e na fase decisiva ele escolheu a atriz, que faria a voz, se comportaria como a Tomie, né? A linguagem da Tomie, ela é um pouco antiquada, bem old-fashioned, old-fashioned mesmo, mas há algo nela, uma coisa meio rebuscada, meio pomposa, né? Meio vaidosa, arrogante. E o Junji Ito, ele presta muita atenção em tom, né? Em nuance de voz, né?
Ele chega a mencionar que a atriz para a série animada, né, ela lembrava muito a pronúncia, a entonação de mulheres da era Showa, que é algo meio contemporâneo para a Tomie e a forma comportamental dela. E assim ele acabou escolhendo a atriz de voz para o anime e que fez diferença. Os episódios de Tomie no anime Junji Collection, para mim eles são até bons, por causa da Tomie. Se o desenho é ruim, se o pacing não é tão legal, se a obra do Ito-san merece mais respeito, merecia mais um tratamento refinado, mais orçamento, né? Pelo menos a atriz de voz que ele escolheu salva. Como salvou a Miho Kano, a atriz que ele escolheu, né? Que ele deu o sinal verde, salvou também, né? A única coisa que salvou, o filme de 1998. Se vocês quiserem saber mais sobre o anime, repito, vão lá na playlist do Cinecovo ou na playlist do Junji Ito, que tem lá toda uma explanação para vocês. E também acesso ao anime para quem não tiver, que também está postado, né, disponibilizado lá na Crunchyroll. Muito bem, meus caros. Então eu encerro por aqui a minha análise, profunda análise, longa análise, mas era este o objetivo, tá? Era este o objetivo. Porque eu não encontrei nada assim, nada parecido no YouTube ou em qualquer lugar que eu procurei. Assim termino minha análise cansativa sobre a Tomie. Uma baita dor de cabeça, que dá mesmo. Pensar dói a cabeça. Mas é bom, é gostoso. E fica aí como contribuição para aqueles que gostam da obra ou virão a conhecê-la. Assim me despeço de vocês, meus caros. Um abraço e até o próximo Papo de Corvo.